Irmãos, hoje é domingo, dia da adoração, dia do culto, dia dedicado ao Senhor. Que os irmãos estejam ouvindo a mensagem, pensando, sendo edificados pela mensagem da palavra de Deus que vamos ouvir agora. Eu tenho boas notícias. As igrejas aqui em Sete Lagoas já podem se reunir por um decreto do prefeito. É lógico que ele colocou algumas restrições, alguns cuidados, uma comissão para analisar cada caso, mas é uma boa notícia. Nós devemos orar para que dê tudo certo, né? Porque se não causar nenhum problema, nenhuma dificuldade, então as igrejas poderão logo já estarem se reunindo, né? Pelo menos aquelas pessoas que não são parte do grupo de risco e que logo também Imprudente de Moraes, nossa igreja, possa voltar a se reunir. Os irmãos já vão se preparando, eu creio que vai ser breve, pela fé no Senhor, né? Eu creio que logo nós estaremos nos reunindo. Então os irmãos orem, clamem ao Senhor por isso. Vamos passar agora para o estudo da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é a palavra. Nós vamos estar expondo esta palavra. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, abençoe agora, Pai, a Tua palavra, a exposição da mesma. Fale através dela a cada coração, a cada vida que está nos ouvindo. Ó Pai, que o texto bíblico possa falar a cada coração agora, Pai, daqueles que nos ouvem. Nós te pedimos isso em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor para a nossa edificação agora, né? Durante este dia, vamos ler Marcos, capítulo 9, versos 14 a 29. Diz assim o texto sagrado. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Irmãos, há um hino da nossa igreja, do Novo Cântico, Inário Novo Cântico, que diz o seguinte, em sua primeira parte: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer.
o Senhor tua fé contemplará. Esse hino, irmãos, ele traz uma verdade maravilhosa, mas que às vezes pode ser mal compreendida. A verdade sobre a fé. O Senhor, a fé contemplará. Qual fé o Senhor Jesus contempla? Qual fé o Senhor Jesus quer ver na geração, né? Quando Jesus fala, até quando sofrerei essa geração? Qual é a fé que Jesus quer ver na sua vida? Nós temos aqui a história, não é, de um homem que no meio da multidão que estava ali discorrendo, né, os escribas e etc. E Jesus pergunta, né, sobre o que eles estavam tratando, e de repente um homem, ele aparece no meio da multidão e diz: mestre, o meu filho está tomado, possesso de um espírito mudo, e ninguém conseguiu tirar esse espírito, ninguém conseguiu expulsá-lo. Roguei aos teus discípulos, e eles não puderam fazer isso. E aí Jesus lamenta, né, a incredulidade deles e diz, né, vira para aquele moço, né, que está ali suplicando a ele, né, e fala com aquele moço que tudo é possível ao que crê. Porque aquele moço havia perguntado, disse a Jesus, né, se podes alguma coisa, né, então tem compaixão de mim. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. E aquele moço respondeu, creio, creio, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero falar, baseado nesse texto com vocês, sobre o tema creio. Creio. Qual é a fé que o Senhor contemplará? Irmãos, primeiramente nesse texto nós podemos observar que essa fé é uma fé na pessoa de Jesus. Essa fé aqui não é uma fé qualquer. Muitos podem dizer, talvez como aquele moço, né? Eu creio, eu tenho fé. Mas qual fé? Fé em quê? Fé no pensamento positivo? O que é a fé? Não é? Nós vemos que primeiramente essa fé salvífica, essa fé que o Senhor contempla, ela é uma fé na própria pessoa do Senhor Jesus. Ela não é uma fé no vazio, ela não é um salto no escuro, como diria o filósofo, ou um dos filósofos. Ela é a fé no Senhor Jesus. O texto é narrado aqui a partir do momento em que Jesus é transfigurado. A glória do Senhor aparece resplandecente diante de 3 dos discípulos. É chamada transfiguração. E Jesus fala com os discípulos que viram-no transfigurado: não digam isso a ninguém, até que eu ressuscite dentre os mortos. E eles estavam ali sem entender, não é? E de repente acontece esse episódio. Eu quero propor aos irmãos que o fato desse episódio estar narrado aqui não significa somente a cura daquele moço, não significa somente para que nós tenhamos fé, mas tem um propósito de mostrar para aqueles discípulos, de dar a eles alguma lição sobre a fé, de ensiná-los sobre a fé como a nós mesmos. Qual é a fé que o Senhor contempla? Então, nós vemos que diante disso, né, o Senhor Jesus está mostrando uma fé pessoal, uma fé dele. Ele é que fora transfigurado. Ele é que é o Deus eterno que se fez homem, que veio a este mundo para trazer a salvação a todo aquele que crê nele. Ele é o próprio Deus que se fez homem. É o Senhor Jesus, aquele que nasceu ali, né, na Judéia, aquele que vivia ali pelos lados da Galileia e que anunciava o reino de Deus, e que depois foi preso, açoitado, blasfemado pelos judeus, foi colocado numa cruz e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, está à destra do Pai. É essa pessoa que nós devemos colocar a nossa fé, é nessa pessoa. A ideia do texto é mostrar exatamente que aquele moço,
bem como todos os discípulos. Ali não era uma lição só para aquele moço, isso que eu quero dizer, para todos os discípulos, que essa fé deveria ser colocada exatamente na pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, isso traz algumas lições para as nossas vidas. Uma delas é que nós não devemos crer na fé pela fé. Não é crer na fé, não é? Não é crer que você tenha fé. Não é aquele pensamento positivo que às vezes pode dar a ideia do hino, né? Quem crê sem duvidar. Quer dizer, quem crê na fé que ele crê. Não é essa a ideia. É crer sem duvidar na pessoa do Senhor Jesus. Naquele que pode realizar aquele milagre, que podia realizar aquele milagre, bem como todos os milagres. Não é uma fé de crer na própria fé. Não é? Aquele moço, ele disse para o Senhor Jesus, eu creio. E falou para Jesus, ajuda-me na falta de fé. Então, quer dizer que a fé dele não era a fé, não era suficiente. Ele não podia crer na própria fé. Ele cria na pessoa do Senhor Jesus. Mas nós vemos também que não é crer no nome de Jesus como mantra. Né? Muita gente hoje, nos nossos dias, fala, né, até citando uma frase bíblica, né? O nome de Jesus tem poder, e no nome de Jesus eu faço isso, faço aquilo, irmãos, mas nós temos que tomar um cuidado. O nome na Bíblia dava a ideia da própria pessoa, do caráter da pessoa, da personalidade, do ser completo, pessoal, específico. Então, quando a Bíblia se remete ao nome de Jesus, está falando da pessoa de Jesus. Não é do nome como um mantra, né? Um poder mágico. O nome de Jesus faz isso. Não, nada disso. Mas também nós devemos aprender que crer em Jesus não é crer naqueles que oram em nome de Jesus. Né? Muitas vezes nós achamos, né, que nós devemos crer na pessoa que vai buscar Jesus para realizar determinado milagre, né? Ou uma pessoa que intercede por nós, um intercessor. A Igreja Católica Romana já trazia isso, né? A ideia do sacerdócio único, o padre, né? O padre pode fazer isso, ele pode interceder diante do Pai. E nós vemos que os protestantes, embora tenham ido contra essa ideia, né? Eles também inventaram um meio também de colocar a pessoa no centro. É fulano de tal, é o missionário tal, é o pastor tal. Se ele orar por mim, se fulano orar por mim, se aquela pessoa orar por mim, então vai acontecer. Irmãos, não é isso. É crer na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é suficiente, não o homem, não as pessoas. Observa que aquele moço falou, né? Olha, eu pedi a teus discípulos, e teus discípulos não puderam expulsar. Observa bem. Nem os discípulos de Jesus puderam expulsar aquele demônio. Por quê? Porque o poder não está no intercessor. O poder não está na pessoa que intercede. Não existem pessoas mais consagradas que podem interceder por nós. Isso é uma das maiores mentiras que o catolicismo pregou e depois os protestantes continuaram. Eu vou atrás de fulano. Eu já vi pessoas dizer, meu pai não é curado, então eu vou procurar aquela igreja lá e vou pedir fulano que ore por mim. Irmãos, Jesus é a pessoa que intercede por nós. É a pessoa que vem para nos salvar. É nela que nós devemos crer. É crer na pessoa do Senhor Jesus, no próprio Senhor Jesus. O homem que viveu entre nós, morreu e ressuscitou, está à destra do Pai, porque Ele é Deus homem. Ele é um Deus pessoal. Ele é o próprio Deus. Nós devemos crer na pessoa de Jesus. Mas um outro ensinamento desse texto, né, é que nós devemos crer que Jesus é todo poderoso. Crer que Jesus é todo poderoso. Observa, né, que lá no verso de número 23, ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Observa bem que Jesus buscou a própria frase do moço, né? Porque ele tinha dito, se podes alguma coisa, e Jesus traz isso de volta. Não é que Jesus está fazendo uma interrogação, Jesus está trazendo a frase dele de volta, né? Se podes, você não falou se podes? Tudo é possível ao que crê, mas Jesus
chama atenção para esse se pode. Será que eu posso alguma coisa? Eu posso tudo. A ideia, irmãos, é que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Marcos faz questão de narrar esse texto logo depois da transfiguração, né? Parece um acontecimento bem próximo da transfiguração. A transfiguração, ela foi narrada, é um acontecimento para mostrar aos discípulos de Jesus que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada que ele não possa fazer. Ele pode todas as coisas, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 3:20, ele fala, né? Aquele que pode infinitamente, pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. É aquele que pode infinitamente, imagina bem, qualquer coisa que você pensar, qualquer coisa que você imaginar, aquilo que nem pode ser imaginado, Jesus pode muito mais do que isso. Por quê? Porque ele pode todas as coisas. Você já pensou que você crê num Jesus que pode tudo? Um Jesus que é homem, Deus. É Deus que se fez homem. Esse homem, Jesus de Nazaré, ele é Deus, portanto, ele é todo poderoso. O nosso credo, né, diz: creio em Deus Pai todo poderoso. E Jesus é um com o Pai. Então, Jesus é todo poderoso. O que nós podemos aprender disso, irmãos? Nós podemos aprender que Jesus todo poderoso, ele pode tudo, né? Mas há 3 coisas aqui que eu quero analisar com você. 3 coisas que o Senhor Jesus pode, que é muito mais do que nós podemos imaginar. 3 coisas que são indispensáveis a nós. Às vezes nós pensamos, né, no milagre de nos curar, no milagre de fazer tantas coisas em nossa vida, de acabar com essa pandemia, mas existe algo, ou 3 coisas que são muito maiores do que essas, muito maiores do que os milagres que Jesus fez, muito maior do que qualquer coisa que podemos imaginar. Uma delas é tirar os homens das trevas espirituais, é tirar a cegueira dos homens. Jesus pode abrir o coração, Jesus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus pode tirar os homens da miséria espiritual, da miséria do seu pecado, da vida fútil, como diz o apóstolo Pedro. Jesus pode resgatar as pessoas do império do mal, de estarem debaixo da servidão de Satanás, da servidão ao pecado, da servidão ao pensamento mundano. Jesus pode abrir os olhos, Jesus pode tirar a dureza do coração. Meu irmão, Jesus resgatou você. Se você crê nele, se você pode dizer creio, é porque ele te tirou das trevas. E você pode bem dizê-lo, porque ele é todo poderoso e você sabe que ele te tirou das trevas do pecado. Mas você pode orar por aquelas pessoas que ainda estão escravizadas pelo pecado, pelos vícios, pelo poder de Satanás, e crer que ele pode tirá-las das trevas. Talvez um filho, talvez um marido, um irmão, Jesus pode tirá-lo, porque ele é todo poderoso. Nunca deixe de crer nisso. A pessoa de Jesus é toda poderosa. Ele pode tirar as pessoas das trevas. Mas Jesus também, ele pode vencer o reino de Satanás. Ele pode vencer as potestades, os demônios, o império do mal. Ele é todo poderoso contra o império do mal. Irmãos, isso é muito importante, principalmente nos nossos dias, né? As pessoas ficam vendo conspiração, né? Nessa época de pandemia, essas coisas têm se levantado mais, né? Toda vez que o mundo ou alguma região passa por uma crise, todo mundo começa a ver conspiração satânica, ver poderes, né, por trás de tudo, né, e sendo que a Bíblia diz que isso já existe desde a época de Jesus, né, quando ele falou esse mundo jaz do maligno, né, Satanás está por trás de tudo que é satânico, de tudo que é mal, né, neste mundo. Não que Satanás seja culpado de tudo, né, porque o homem é culpado do seu próprio pecado, mas há uma influência satânica
desde lá de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva pecaram. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que realmente o reino das trevas existe. Realmente ele está por detrás de tudo. Não é só agora, né? Mas em todos os tempos. Mas eu quero dizer, Jesus é poderoso sobre o reino das trevas. Não precisamos temer, né? Eu costumo dizer que aqui onde eu estou está cheio de demônios, anjos do mal. Mas ao mesmo tempo está cheio de anjos amando de Jesus, controlando todas as coisas. O próprio Satanás está nas mãos dele, e ele o guarda, né? Em cadeias, travado na mão dele. Ele só faz o que ele quer. Satanás só pode ir até onde Jesus permite, e ele está reservado, junto com todos os seus demônios, para o fogo eterno. O próprio anticristo, né? Se ele já veio, se ele virá, ou se ele já está presente, a palavra diz que Jesus o matará com o sopro da sua boca. Será uma coisa instantânea. Jesus derrotará todo o império do mal. Então o crente não precisa temer o império do mal. Jesus é todo poderoso, assim como ele tirou aquele demônio. Ele derrota todo império maligno que existe. Todo império maligno que existe. Ele é real, o império maligno, mas Jesus o derrota com o sopro da sua boca, com o piscar dos seus olhos. Jesus, só de ver Jesus, aquele demônio já agitou-se. Os discípulos não puderam expulsá-lo, como nós vemos no texto. Jesus simplesmente ordenou, sai desse homem. Mas nós podemos ainda, irmãos, pensar que Jesus é todo poderoso sobre a morte. A morte talvez seja o inimigo mais poderoso, que mais dano causa a todos nós, que mais medo traz a nós. Talvez até mais do que o império demoníaco. Mas o que a palavra diz sobre o poder de Jesus sobre a morte? Quando Pedro, né, fez aquela confissão maravilhosa, tu és o Cristo, né? Jesus falou, e tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que inferno ali, irmãos, não significa necessariamente o império do mal. Ali significa o túmulo. Ou seja, eu entendo que ali está dizendo, as portas da morte não podem contra a igreja, porque eu sou poderoso sobre a morte. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias no túmulo. E Jesus ressuscitou a si mesmo, mostrando assim o seu poder sobre talvez o maior de todos os inimigos. A maior consequência do pecado. O último inimigo a ser vencido, Paulo diz, estragada foi a morte pela vitória. Porque Jesus é mais poderoso do que a morte. Irmão, Jesus tem poder para fazer tudo o que quiser. Por isso você pode pedir a Ele qualquer coisa. E nem coisa que você nem pensa em pedir. Você nunca vai pedir, você vai pensar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que isso. Infinitamente, como diz Paulo. Mas Ele é poderoso sobre essas 3 coisas, que também são grandes, né? Mas Jesus tem poder sobre elas, né? Jesus tem poder para tirar as pessoas das trevas. Jesus tem poder para vencer o império do mal, o império demoníaco, como nós vimos nesse texto. E Jesus tem poder sobre a morte. Jesus pegou aquele moço pela mão e o levantou. Não é? Ele caiu como se estivesse morto. Ele estava à beira da morte, mas Jesus o levantou. Mas o texto também nos ensina, irmãos, sobre a fé, né? Creio. Qual é a fé que Jesus contemplará? É aquela fé em que nós cremos, que nós percebemos a nossa insuficiência. Jesus é o Todo-Poderoso, mas nós somos nada. Nós somos insuficientes. Nós não podemos nada. Por isso que nós não podemos crer no poder da nossa fé. Não é o poder da nossa fé. Olha o que Jesus falou, né? Com aquele moço, né? Tudo é possível que crer. É uma frase geral, né? É uma máxima. Aquele moço disse creio, mas aquele moço viu que a fé dele não era suficiente. Ele já tinha dito, Senhor, tem compaixão de mim se o Senhor pode. Agora ele diz, creio, me ajuda na minha falta de fé. Está bem claro aí, né, no texto, verso 24, ajuda-me na minha falta de fé.
Irmãos, aquele moço viu a insuficiência da sua fé. Eu costumo dizer que fé é crer na insuficiência da fé. Fé é crer que você não pode ter fé. Fé é crer que não depende de você. Não é o seu pensamento positivo, não é você olhar para uma coisa e falar, isso vai acontecer, eu creio que isso vai acontecer, e ficar esperando o poder que é em você mesmo. Não, pelo contrário, a fé é dizer, eu não posso. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Todas as vezes que os discípulos tentaram algo pela sua própria fé, eles fracassaram. Pedro andando sobre o mar, ele foi até o ponto que começou a cair. E Jesus teve que levantar. Por quê? Porque a nossa fé é insuficiente. Por quê? Primeiro, nós somos pecadores. Fé é crer na miséria que existe em nós. Além da nossa finitude, somos pequenos. Além disso, é crer que somos pecadores. É falar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Davi não teve vergonha, não teve medo de dizer, que ele pecou contra Deus. E aí ele vai mais além, e ele fala, restitui-me a alegria da salvação. Me faz ter fé de novo. Irmãos, é crer que eu não tenho fé suficiente. Isso é fé. É crer que eu preciso do autor e consumador da fé. Quem é o autor da fé? Jesus. Ter fé é crer na minha insuficiência. Para crer nele. Para crer que ele pode me ajudar. Isso é ter fé. E isso significa também que nós devemos ir, então, constantemente a Jesus para pedir, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Se eu sou miserável pecador, se a minha fé nunca vai ser suficiente, o que eu tenho que fazer? Ir a Jesus. Eu vou a Ti, Senhor. Eu quero fé. Eu só posso crer se o Senhor me der fé. Eu só posso crer se o Senhor vier a mim, porque sou miserável, perdido, infinitamente pequeno. Foi o que esse moço fez. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, ir até Jesus. O que é ir até Jesus? O que é buscar o Senhor? Buscar todos os meios que o Senhor me dá, como a palavra, a oração, clamar constantemente pela fé. É estar sempre aos pés do Senhor Jesus. Hoje eu não estou com vontade de ir à igreja, Hoje eu não estou conseguindo, eu não tenho vontade. Eu vou assim mesmo sem vontade. Mas a minha fé está pequena, a minha fé, eu não estou conseguindo ter fé. É um sacrifício para mim buscar o Senhor. Busco por sacrifício. Vou com o sacrifício. Isso é ir sempre a Jesus. Independente, eu não estou com vontade de ir. Hoje eu não estou conseguindo ir, vou assim mesmo. Vou do jeito que eu estou. É sempre ir a Jesus. Isso é fé. Reconhecendo que eu sou insuficiente. Eu não preciso ser o herói da fé. Irmãos, quem tem fé não são os heróis da fé. São aqueles que reconhecem a sua insuficiência e vão a Jesus do jeito que estão. Como esse moço, Creio, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E isso nos remete a um outro ponto. Que nós devemos sempre dar a glória a Jesus. Se Jesus me salvou, se Jesus me deu alguma coisa, não foi pela minha fé, não foi pelo poder da minha fé. Foi porque simplesmente eu fui a Ele, até mesmo achando que não tinha fé, clamando. Porque o fato de eu clamar, isso que eu estou dizendo, o fato de eu implorar, como um mendigo implorando a um rei, que não vê nada em si mesmo, esse fato já é o suficiente para Jesus me dar tudo o que eu preciso, tudo o que eu peço a Ele. E isso não é para a minha glória, é para a glória do Senhor Jesus. Esse texto foi narrado aqui, Os discípulos, perguntaram, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus falou, olha, vocês não podem, porque tem coisas que vocês não podem fazer. O complemento aqui, a ideia no final dessa narração, esse espírito só sai por muita oração e jejum.
A ideia é que Jesus pode fazer isso. Os seus discípulos precisariam de um tempo enorme de oração. Talvez aquele moço teria até morrido, porque a fé não é suficiente. O suficiente é o poder de Jesus. O que Jesus estava querendo mostrar para eles é que eu posso, a glória é minha. O que aqueles discípulos deveriam entender é que a glória é do Senhor Jesus. A glória nunca é nossa. Tudo que é colocado diante de nós, para nós fazermos pela nossa própria fé, nós não podemos, irmãos, porque quem realiza a obra é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é grande. Dele é a glória. Para Ele são todas as coisas. A Ele é a glória eternamente. Então nós devemos fé, crer na nossa insuficiência e dar a Ele toda a glória por aquilo que Ele realiza em nós ou através de nós. Que nós possamos aprender, nesse episódio. Aprender, irmãos, que a fé que Jesus contempla é a fé na pessoa dele. Não é uma fé por fé. É uma fé na pessoa dele. Não é num mantra, um nome, mas é nele. O Jesus, Deus homem, o nosso Deus. O Deus meu, o seu Deus. Mas também que Ele é todo poderoso. Que Ele tem poder para tirar as pessoas das trevas. Que Ele tem poder sobre o reino do mal. E que Ele tem poder sobre a morte. Porque Ele pode infinitamente mais do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Mas também ter fé como Jesus quer. A fé que Jesus contemplará, eu creio, é crer na nossa insuficiência. Que nós nada podemos e que a Ele toda a glória. Então pensa nisso, Quando você na igreja cantar esse hino, A tua fé o Senhor contemplará. Pensa em qual fé? Qual é a fé que Jesus contempla? Eu tenho essa fé, então eu vou a Ele constantemente em busca dessa fé, porque Ele é o autor e consumador da fé. Que o Senhor nos abençoe.